Olá, meus caros Honey Badgers, mais uma sexta-feira calorosa aqui no Principado da Moca e mais uma sexta-feira tem que ter mais um Crypto Wrap-Up aqui para vocês com o nosso glorioso Ricardo Richter falando de análise on-chain e eu aqui trazendo um apanhado de notícias do que aconteceu essa semana aí no mercado cripto. A gente não teve muita coisa, o Bitcoin andou meio de lado, a gente teve alguma volatilidade no mercado, mas temos bastante coisa para falar de on-chain para você, algumas notícias importantes aí para te preparar para a próxima semana. Conte com a gente aqui da Honey Badger para isso. E já nessa esteira eu passo a palavra ao meu querido Ricardo Richter, por favor. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite aí para todos os nossos Honey Badgers. Vamos falar aí de análise on-chain. Hoje tem alguns indicadores interessantes para a gente falar aqui. Eu não vou começar como a gente sempre começa hoje, Rodrigo, porque a gente sempre começa falando do preço. Como tu comentou aí, o preço ele andou de lado, né? Ele apresentou alguma volatilidade, mas ele não fez grandes movimentos como a gente viu aí acontecer nas semanas anteriores, o que nos deu a oportunidade aqui do lado da análise on-chain de observar alguns outros indicadores, tá? E a gente analisar aí mais ou menos como que o mercado está se comportando. Quero deixar a mensagem aqui para quem nos acompanha, que é a seguinte: mesmo o preço do Bitcoin estando aí, andando de lado, como a gente fala, né, não indo a patamares muito diferentes, nem muito para cima, nem muito para baixo, não significa que o mercado está parado, né? Significa que o balanço entre as forças vendedoras e compradoras do mercado estão entrando num breve equilíbrio, mas não significa que a panela não está fervendo, né, Rodrigo? Isso aí a gente vai ver agora através desses indicadores de endereços que a gente vê aqui dentro da análise on-chain. Começando aí, tá, pela idade das moedas ativas, tá? Aqui a gente tem, nesse gráfico, elas divididas em faixas etárias. No azul aí a gente tem as moedas que não se movem há 1 ano, no verde 2 anos, 3 anos no amarelo e no vermelho a gente tem aí 5 anos ou mais. O que eu estou notando, tá? Esses indicadores aqui ainda estão caindo. Significa que as moedas ainda estão sendo vendidas, né? Moedas que estavam guardadas ainda estão sendo vendidas. Todas as barras elas estão diminuindo de patamar aqui. Representa isso na economia do Bitcoin um momento onde as pessoas estão preferindo vender moedas que estão em algum percentual de lucro, realizar esse lucro e botá-las novamente na economia do Bitcoin, aí, nas corretoras, para que elas sejam vendidas. Esse é uma característica que a gente vê nos ciclos do Bitcoin aqui, do lado da análise on-chain, que se repete, né, a cada ciclo. Quando a gente vê o preço do Bitcoin aumentando, é normal que a gente veja as reservas, os valores das reservas das moedas guardadas sendo colocadas de volta aí ao mercado, e esses valores estão caindo. Basicamente, é o povo tirando o dinheiro que estava embaixo do colchão, quebrando o porquinho aí com as moedas, né, que estavam lá sendo armazenadas e vendendo elas no mercado para colocar esse ativo no bolso. Então, aqui a gente tem um indicador que está se comportando como a gente espera através da análise de ciclos anteriores, tá? Dentro de endereços, eu já comentei aqui, é esse gráfico que está pequenininho aqui no meio da tela, que a gente tem as moedas perdidas ou em hold, tá? A gente vê aí, a gente teve o pico desse indicador aqui lá em dezembro de 2023, e de lá para cá, o preço do Bitcoin subiu de 43 mil dólares até para casa dos 70 mil dólares, e essas moedas acabaram reduzindo aí, né, de quase 8 milhões para 7.700. A probabilidade da gente ver esse número caindo aqui nesse indicador ainda é grande. Por quê? Porque ainda tem moedas que estão guardadas há bastante tempo, que ainda estão em lucro há bastante tempo e que podem vir no mercado, podem vir a participar novamente dessa economia aqui do mercado. A gente viu também numa análise da semana passada, tá, que mesmo esse indicador caindo aqui, isso não é um mau sinal, tá? Não é um sinal de que as pessoas perderam a confiança no Bitcoin. Aqui, nesse caso, é um sinal de que existem muitas moedas em lucro e o lucro ainda está sendo realizado e as pessoas ainda estão transformando BTC em dinheiro fiduciário. A gente confirma essa informação através do CDD, tá? Eu vou deixar para falar mais do CDD na próxima análise, porque senão a gente vai perder um pouco o foco aqui, que são endereços. Então, endereços de moedas perdidas ou em hold, né, eles estão caindo. O mesmo acontece para os endereços das corretoras. O balanço das corretoras vem fazendo valores cada vez menores nos últimos 5 anos. Então, a gente está aí atualmente com 2 milhões e 300 mil BTCs em hold
em corretoras, né, no balanço de corretoras. Aqui inclui as moedas que são de pessoas, aqui inclui as moedas que são de corretoras mesmo. Eu espero ver esse número cair ainda mais, Rodrigo. Espero ver esse número aí na casa dos 2 milhões de bitcoins, talvez um pouco mais. Por que isso, tá? Porque existe agora, com a entrada de novas entidades, novos players no mercado, também pessoas físicas, né, individuais, isso acaba criando um ambiente por mais concorrência, por mais demanda de moedas. Então, a demanda, ela primeiro vai ser drenada aqui do balanço das corretoras, então, é onde eu vejo aqui esse balanço cair aí mais uns 12% ou talvez 15%, até a gente começar a ver uma reestabilização desse indicador, tá? Aqui ainda dentro de endereços, né, saiu a notícia essa semana, vou diminuir aqui o zoom, está aqui, o governo americano movimentou aproximadamente 300 mil bitcoins, 30 mil bitcoins. Então, esses 30 mil bitcoins aí estão para vir, né, novamente para a ativa, para a economia ativa do Bitcoin, vão estar em seguida aí do lado da oferta, né? Então, do lado da oferta, a gente vai ter mais 30 mil bitcoins, talvez isso aconteça em um único dia. As probabilidades são pequenas, né? Talvez eles levem mais de um dia para liquidar essas posições, até porque quando a gente olha quantos bitcoins são produzidos, quantos são minerados, quantos são comprados no dia, esse valor aqui de 30 mil BTCs faria uma grande diferença, criaria um grande impacto no mercado. Desses lados aqui também, né, do governo aqui, isso aqui ainda vai repercutir ainda mais no mercado, a gente vai ver essas notícias correndo aí na próxima semana, ao longo desse mês aí, porque é um momento onde o Bitcoin está sendo um trending topic, digamos assim, né? As buscas por Bitcoin estão aumentando lá no Google, no mundo todo a gente está vendo essa tendência, e aí notícias sobre Bitcoin acabam impactando e acabam ganhando o noticiário. Quando a gente fala do governo americano, ainda não tem como a gente não falar disso. Para a gente fechar aqui a questão de endereços, tá? Então a gente falou aí de moedas perdidas on hold, falou do endereço do governo americano e falou do endereço das corretoras. Todos esses endereços estão reduzindo a sua quantidade de moedas. E o mesmo acontece, tá, no balanço dos mineradores. Aqui a gente tem aí 6 meses de corte no gráfico, onde eles iniciaram lá com 1.800.000 BTC, 800.000 e 300.000 BTC, e agora a gente tem 1.805. Então, aproximadamente 25 mil bitcoins aí foram colocados a mercado. Quando a gente vê lá nosso endereço, os bitcoins estão guardados há mais de um ano, esses bitcoins normalmente estão aí na mão de indivíduos ou corretoras, tá? Os mineradores, eles costumam vender as moedas recém-mineradas. Então, quando a gente dá um zoom aqui na análise on-chain, só curiosidade aqui on-chain que eu até estou comentando, tá? Quando a gente vê aqui, quando a gente dá um zoom das moedas ativas, né, economicamente ativas, essas que saem dos mineradores, vão para as corretoras, as pessoas compram, normalmente essas moedas aí não tem muito mais do que uma semana de vida, tá? Até é comum a gente ver aí moedas com 1 hora de vida sendo comercializadas, tá? Com 24 horas de vida sendo comercializadas no balcão das corretoras, porque o minerador minera, vende, pega o dinheiro, paga suas contas e aí a gente, na outra ponta, acaba comprando através da corretora. Então, todos os grandes players, todas as entidades, né, hoje aqui, com exceção dos ETFs, estão diminuindo os seus balanços. Talvez seja, já aqui nos mineradores, um movimento pré-halving para fazer mais caixa, porque a mineração é uma atividade concorrida e, nesse momento, ter caixa pode ser um diferencial para manter as suas atividades, né? Vamos lembrar que em 15 dias, mais ou menos, 20 dias, né, agora, dia 5 de abril, a gente vai ter aí o halving, que vai simplesmente cortar pela metade a remuneração dos mineradores por bitcoins, né, em novos blocos minerados. E se o preço do Bitcoin não aumentar, isso pode causar um problemão para alguns mineradores. Então, resumidamente, é isso que acontece. Agora vamos falar de preço, que a análise on-chain tem essa característica. Estamos fazendo aqui mêsversário, tá? Desde dia 4 de março, a gente fez o all-time high do preço realizado, e aí estamos fazendo um mêsversário, onde todos os dias deste mês a gente teve um novo preço, um novo all-time high no preço realizado. É a nossa tese se confirmando, né, de preço realizado como um indicador aqui para bull runs e para novas descobertas de preço do Bitcoin. Olhando aqui um pouquinho
para preço, né, dos detentores de curto prazo, a gente está com ele ali na casa dos 57.900 dólares. Esse preço tem aumentado bastante e ele é a nossa primeira resistência on-chain aqui, caso o preço do Bitcoin venha a testar. Se a gente tiver aí uma redução, como eu comentei aqui antes da gente começar a gravar com o Rodrigo, vou falar disso em seguida, se a gente tiver uma redução aí das UTXOs em lucro aí para uns 90%, a gente provavelmente vai ver o preço do Bitcoin parar muito próximo aqui dessa linha rosa aí do STH realizado, tá? É pelo menos a expectativa que eu tenho. Se isso acontecer, melhor ainda, a gente vai ver uma fase de acumulação excelente e aí outros indicadores vão estar mostrando aqui, um deles vai ser o NUPL. A capitalização de mercado aqui, o realizado, tá? A gente ainda está com o mesmo está acontecendo nesse indicador que está acontecendo no realizado. Então, a gente está vendo novas máximas históricas na capitalização realizada. Acontece o seguinte, a gente saiu lá há um mês atrás de 484 bi para 554 bi. Então, aí são aproximadamente 80 bilhões de dólares em um mês sendo absorvido por dentro da capitalização realizada do BTC. MVRV e Score, tivemos movimentos interessantes desses indicadores, até comentei isso, a gente entrou nos primeiros desvios extremos, tá? Aqui que a gente vê valores acima de 2,5, desculpa, em cima do indicador aqui, e aí a gente vê os primeiros indícios de moedas, de uma porção das moedas estarem entrando em uma zona de estarem sobreprecificadas, né? De um preço acima do esperado, e aí a gente tem essa diferença aí dessas moedas sendo liquidadas e virando lucro no bolso de quem detém elas. Isso acontece também num momento muito oportuno, onde a gente vê aqui, esse aqui ainda é MVRV, tá? Aqui a gente só tem algumas faixas que eu desenhei com alguns desvios assim médios, e a gente viu que a gente tem na linha verde aqui superior, o primeiro desvio, né, médio, onde a gente identifica essas primeiras moedas que estão com esse preço acima do que é esperado no mercado, e foi justamente, né, nesse período de liquidação dos mineradores. Então, MVRV, a gente sabe que é um indicador que é bastante utilizado por mineradores na hora de operar e averiguar aí as suas vendas. Então, bem quando a gente teve o MVRV aqui indicando nessa primeira faixa, mostra que a gente está aqui sincronizado com os mineradores na questão de leitura de momentos para venda de Bitcoin. A gente teve também, tá, queda no preço, mas a gente não teve queda aqui no valor, tá, uma queda expressiva no valor dos UTXOs em lucro contra o UTXOs em prejuízo. A gente está com, vou botar um mês aqui, como a gente falou de um mês, então a gente saiu lá do começo do mês de 96,9 para atualmente 96,89. Então, basicamente, a gente andou de lado aqui nesse indicador de UTXOs em lucro contra UTXOs em prejuízo. É óbvio que moedas partiam de um lado para o outro, caso isso não tivesse acontecido, o preço não teria feito esse desenho. O preço ficou bem dentro aqui, né, das duas linhas aqui nesse desenho, o que é uma coisa que não passa de uma coincidência, tá? Não tem nenhuma correlação. Supply and Profit Loss, a gente vai repetir a mesma coisa, e a gente ainda tem momentos lucrativos, né, de altos lucros. No dia 1º de abril, dia da mentira, foram realizados quase 3 bilhões de dólares em lucro, e aqui no recorte dos últimos 6 meses, a gente tem apenas 7 dias de balanço negativo entre lucros e prejuízos na rede. Ou seja, né, a gente está vendo uma reorganização aí das moedas que estão ativas na rede. Não é um período de capitulação, né, a gente não tem grandes por quantidades de smart money agora nesse momento entrando, querendo comprar moedas baratas, tá? Pelos indicadores, a gente está vendo que houve uma venda agora usando esses indicadores de smart money pelos mineradores, mas a gente não vê indícios aí de que o preço do Bitcoin pode vir a fazer um fundo, né, novo aí, apesar desses indícios de novas moedas entrando para entrar no moeda. A gente não consolidou isso on-chain, por isso que não dá para ver esse desenho ainda. Então, os americanos, o governo americano mexeu as suas moedas, mas elas não vieram ainda para o balcão da corretora e não foram negociadas ainda para que a gente pudesse enxergar isso aqui. Tá? Isso aí talvez aconteça nas próximas semanas. E aí, como a gente fechou um mês, né, a gente teve aí mais um mês no Bitcoin, tá, de performance positiva, apesar da gente ter visto aí um novo all-time high, o preço ter recuado, o Bitcoin fechou aí
o último mês com 16,41%. 16,41%. Vai abrir uma discussão, tá? Aqui no nicho, a gente pode até deixar essa discussão aberta aqui, não vamos concluir ela aqui, porque 16% não ganha do M2, né, no real brasileiro. Então, dá para a gente dizer que esse mês aí o Bitcoin perdeu para a média da expansão da base monetária do BRL aqui no Brasil. Então, não é sempre que isso acontece, né, mas aí os próprios maximalistas do Bitcoin têm uma discussão muito grande entre os maximalistas, e o pessoal do ouro aí está acontecendo também, né, porque o preço do ouro também se movimentou de uma maneira bastante interessante nos últimos tempos, mas nesse mês aí não deu para o Bitcoin em relação aí aos cantilionários lá do Banco Central. Então, esse é o recorte que a gente tem de análise on-chain de hoje. E vamos passar aqui rapidinho, antes de passar a bola para as notícias, tá? ETFs, tá? Que a gente traz aqui também esse compilado deles, tá? Semana aí abriu negativa lá na segunda-feira, com menos 1.100 BTC, mas aí os outros dias estão todos positivos. Um destaque aí de novo para a Fidelity, tá? Que está aí adquirindo 1.100 BTC, aumentando bastante a sua média ontem, né? Na quinta e na quarta, 1.700. Se a gente juntar aqui os 2 dias, dá mais do que a BlackRock. Então, temos ainda uma força compradora acontecendo aqui, né? Ontem foram 3.071 bitcoins que foram comprados, absorvidos pelos ETFs, enquanto a gente tem uma média de 900 bitcoins emitidos diariamente. Em breve serão 450, e aí o choque de oferta e demanda. Eu estou vendo algumas pessoas, inclusive a Rafa está com uma live agora, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, a Rafa está com a live aberta, e quando eu estava entrando na sala aqui, Rodrigo, eu estava vendo que ela ia comentar, né, que está para acontecer um choque de oferta e demanda no Bitcoin. E aí eu vou aqui, né, dizer que ele já está acontecendo, porque a gente está vendo aí, o balanço dos mineradores caindo, o balanço das corretoras caindo, o balanço das moedas perdidas on hold caindo. Isso já é um sinal, né? Lógico que a gente tem um percentual muito grande de moeda que estava guardada, que ainda está em lucro. Eu não cheguei a passar aqui o gráfico, tá? Eu passei só antes da gente gravar aqui. Mas o lucro não realizado da blockchain ainda está acima dos 800 bilhões de dólares. Então, ainda tem muito dinheiro para ser realizado como lucro, e a gente vê isso através justamente do lucro realizado. Aí. É muito, muito curioso a gente ver aí 6 meses de balanço, né, onde a gente tem só 7 dias negativos. Né? Isso aí não são nem 7 dias consecutivos, não é nenhuma semana consecutiva, são 7 dias espaçados ao longo de 6 meses. Então, é uma performance muito positiva, mesmo que a gente esteja perdendo para o M2 aí, nesse caso, para a média histórica. Eu acho que esse halving ele tem características distintas dos halvings anteriores, pelo tamanho do mercado, pela questão dos ETFs, pela adoção que cresceu demais nos últimos anos. Agora, se a gente for levar a história em perspectiva, vamos dizer assim, o all-time high que segue o halving, ele acontece entre 12 e 18 meses a partir do halving. Porque eu vejo, na minha visão, assim, todo mundo sabe que o halving vai acontecer. Né? Antigamente as pessoas não entendiam o que era. Hoje em dia todo mundo que joga, inclusive as grandes instituições, entendem o que é o halving. É um choque de oferta, vai diminuir a oferta em metade. Se você imaginar isso no contexto de qualquer commodity, é muito, muito relevante essa queda. E ela tem uma razão de ser aí na história e na teoria do Bitcoin. Mas o fato é que, cara, como todo mundo sabe, todo mundo tenta se precaver. Todo mundo tenta prever esse movimento e se antecipar, tanto em operações de futuros, de derivativos, quanto na compra mesmo do spot. Então, eu acho que, assim, logo após o halving, posso estar errado, como a gente sabe que em cripto tudo pode estar diferente de uma semana para outra, mas eu acredito que o halving em si, ele não deve causar um movimento imediato, deve causar um movimento ao longo dos meses. Porque está todo mundo comprando posição agora, esperando o halving, porque se o halving der um pico, muita gente vai vender, inclusive os fundos. Então, assim, eu acho até melhor que, se não acontecer um movimento repentino, nem de alta e nem de baixa após o halving, é melhor para o ecossistema, porque eu acredito que a gente teria uma subida mais sólida, mais considerável nos meses a seguir. Sim, eu estive pensando aqui, Rodrigo, olha só, lá em final de 2021, tá, foi quando eu comecei a ver mais profundamente a análise on-chain, eu entendi que existem players, tá, aí no mundo de Bitcoin, criptomoedas de maneira geral, principalmente o Bitcoin, né, a gente tem mineradores, exchanges e investidores / usuários.
O minerador minera, vende para a corretora, faz a descoberta de preço, a corretora vai vender para o usuário, né? O que a gente viu agora aqui na análise on-chain? Corretoras com balanço caindo e mineradores com balanço caindo. E ETFs com balanço subindo. Sim. Então, assim, dois players que são... A gente pode dizer que os ETFs são players novos, entraram agora no mercado, né? As exchanges e os mineradores não são players novos, né? Os mineradores estão aí desde o primeiro bloco e, claro, que o ecossistema se desenvolveu muito e hoje a gente tem empresas, a gente tem todo um ecossistema disso e o mesmo serve para as corretoras. Então, quando eu conheci o Bitcoin lá atrás, 2013, a gente tinha a Mt. Gox só como corretora, mas ninguém. Então, quando a gente tem esse ecossistema já desenvolvido, a gente vê esses players tomando essas posições de venda antes do halving e a gente vê os ETFs comprando antes do halving, a gente vê aí que tem, né, um movimento de contramão de grandes instituições, né, de instituições mais antigas e também agora de instituições mais novas no mercado. O que isso significa na prática? Significa que eu acredito que mineradores estão fazendo um movimento pré-halving e aí as corretoras estão numa outra ponta, porque as corretoras já vêm num cenário, num histórico de perder credibilidade, seja por hack, seja pela própria FTX, que deixou o mercado aí com um buraco gigante. Então, a tendência é natural de que a gente veja cada vez menos caindo, né? Tem uma notícia também que saiu essa semana, a Uniswap, né, teve um volume aí, chegou a um volume total de 2 trilhões de dólares. Então, é a primeira vez que uma corretora descentralizada chega num valor desses. Então, é mais um indicador positivo, né, que vai na contramão aí das corretoras centralizadas. Os ETFs podem estar acumulando ainda, né? E aí estou 100% de acordo com a tua visão. Eu acho que pode ser bastante complicado se a gente ver o preço do Bitcoin caindo muito. Cara, eu acho que assim, sempre vai ter, desculpa te interromper, na minha modesta opinião, vai existir um espaço para exchange, sim. Tem muitos usuários que querem comprar, querem fazer custódia própria, mas vai haver um movimento grande de consolidação, porque assim, eu acho que não tem espaço para tanta exchange. Acho que assim, no longo prazo, pode até ter um movimento subir agora tal, e eu vejo por duas coisas. Primeiro, que o ETF deu a oportunidade de muita gente estar exposto ao ativo de uma forma muito mais simples, botando um ticker no aplicativo bancário dele, e ele escolhe qual ETF que quer, baseado na taxa diferente, menor ou maior. Isso traz uma facilidade de uso, um UX muito interessante. E você tem uma outra visão que vem acontecendo. Eu venho acompanhando muitas exchanges, conheço a maioria dos gestores das exchanges do Brasil. Cara, tá todo mundo inventando de fazer outra coisa, assim, junto com a exchange. Você vê, é tokenização, é NFT, é mercado de não sei o quê. Isso demonstra, claro, uma diversificação do modelo de negócio, mas também uma diversificação por questão econômica. De repente, eles estão olhando e falam assim, cara, vai ser muito difícil a gente competir estrategicamente com os ETFs, a gente vai ter que prestar um serviço muito bom e muito barato, e vamos começar a fazer algumas outras coisas aqui para movimentar a nossa receita, para gerar novas oportunidades e novas receitas. E assim, né? E são players de mercado que estão descobrindo o mercado ainda. A gente comentou aí na semana passada sobre os ativos a tokenização dos ativos no mundo real, né? Para muitos desses projetos, esse mercado ainda está numa fase de descoberta, né? Então, assim, vejo aqui por algumas discussões na internet, e até acredito que na tua ponto também veja isso, as pessoas enxergando essas possibilidades e tentando encaixar isso nos seus negócios, sem ter ainda uma maneira muito clara de fazer. Então, isso aí... E meus gestores de mercado tradicional me mandando matéria sobre tokenização. Sim. Assim, é uma tendência com certeza, mas é uma tendência que a gente está vendo aí, que está nascendo e que vai estar em momento de descoberta. Tem muitos negócios que estão aprendendo ainda como utilizar isso. E eu acho que essa vai ser a grande diferença aí, Rodrigo, das instituições financeiras tradicionais para as instituições de criptomoeda. Porque a gente teve há um tempo atrás, né, tokenização, na Binance isso aconteceu, na FTX também a gente tinha esse produto, a tokenização de ações, né, e isso causou funcionou muito bem, mas causou problemas legais, né, para as corretoras e ficou uma coisa assim meio marginal, né, meio às sombras do mercado financeiro, e talvez as corretoras ainda tenham um espaço de trabalhar isso, né? Não vou entrar no mérito de que se isso é positivo ou negativo, se isso é bom ou ruim, mas existe um mercado, né? Assim como também existe um mercado... Tem projetos similares que estão eu não tenho detalhes, mas tem um projeto que eu gosto muito, que é da Kobe, que foi fundado por um brasileiro, o Yugan, lá na Suíça, que ele tem vários produtos tokenizados e muitos deles ligados a pacotes de ações, como se fossem ETFs de ações
para o mercado suíço ou baseado no mercado suíço de ações americanas. Sim. E de uma forma totalmente legal, usando o arcabouço da Suíça, que, na minha opinião, é o mais avançado do mundo. Com certeza. E agora, tem muitas oportunidades ainda dentro de criptomoedas que vão ser descobertas e que vai levar um tempo para o mercado tradicional absorver isso, como a gente pode ver no caso do próprio Bitcoin, que está sendo absorvido, que está sendo debatido agora, depois de 15 anos. Então, é importante também a gente enxergar e transmitir, né, para as pessoas de que é um mercado que ainda tem um longo caminho para ser percorrido, mas tem um potencial muito grande. Então, esse é o ponto, né? A moderação vai ser sempre aí o freio, né? O cinto de segurança para a pessoa que estiver pensando em participar desses ativos aí, também do Bitcoin, na verdade serve para qualquer ativo do mercado financeiro, né? Uhum. E você tem, como eu digo, até trouxe algumas notícias que eu achei interessantes essa semana em relação a macro, né? E ao mesmo tempo a gente nota um interesse e um acesso a instituições muito maior sobre o tema, né? Uma das notícias que eu queria trazer saiu hoje, né, na CoinDesk, que a BlackRock trouxe mais 3 novos APs, né? O que são APs? São Authorized Participants, ou seja, participantes autorizados no seu ETF. O que esse pessoal faz? São instituições que entram como, entre aspas, sócio do ETF, no sentido de dar liquidez para esse ETF, né? Então, eles mantêm um caixa no ETF. Quando você tem uma necessidade maior de compra dos ativos, eles entram com dinheiro para te ajudar, e quando você precisa dar resgates aos clientes e compradores das cotas, eles entram com dinheiro. E aconteceu algumas coisas interessantes. Primeiro que um dos APs originais do fundo da BlackRock é o JP Morgan, que o James Dimon não para de falar que o Bitcoin é uma bosta, é uma porcaria, blá, 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 mas quando tem uma oportunidade de ganhar uma graninha, ninguém fala nada, né? E um que entrou agora, junto com o Citadel e outro lá, é o Goldman Sachs, um dos maiores bancos americanos, e que também os seus gestores dão declarações bastante fortes, dizendo que Bitcoin e criptos não têm valor nenhum, né? Ao mesmo tempo, os caras estão lá sendo AP do maior ETF de Bitcoin Spot do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as narrativas e buscar sempre, como diz a máxima das criptos, né? Não confie, confira, né? Verifique. Então, isso é muito importante, né? E nessa mesma esteira que a gente fala, vai faltar Bitcoin, hoje uma das maiores gestoras da Austrália, que não é um mercado gigante, mas é um mercado importante, porque é um mercado, vamos dizer, ocidental, muito próximo da Ásia, chamada Monochrome, entrou com um pedido no seu legislador lá para a abertura de mais um ETF Spot de BTC. Ou seja, minimamente vai ser mais um ralo de BTC aí, se eles conseguirem essa aprovação, para a compra de BTC. E a gente vem citando todas as semanas novos ETFs que estão sendo aprovados, tanto de Bitcoin como de Ethereum, que também está na beira de sair, né? Então, na beira de sair os de Ethereum aí, e hoje saiu uma notícia interessante de um analista que eu concordo, que quanto maior for a descentralização do Ethereum em termos dos token holders, mais fácil é a aprovação do ETF. Com certeza, com certeza. Isso a gente, para aprovação do ETF de Bitcoin, fica muito fácil, tá? A gente averiguar. Eu até vou botar na tela aqui, porque eu digo que isso aqui é um site que todo mundo que é Bitcoiner aí deveria conhecer. Aqui a gente consegue ver, tá, a localização geográfica dos nodes, tá, da rede Bitcoin. E aí, quando a gente pensa em análise on-chain, quando a gente pensa em descentralização, isso aqui nos ajuda a tomar alguns guias, tá? Então, atualmente a gente tem aí, 18.300 nós na rede Bitcoin, sendo que 11.700 estão sendo hospedados aí em um país chamado NA, né? Não estão identificados. Significa o que isso, né? Que eles estão operando aí, né, em redes anônimas de internet. Então, depois a gente vem aí, né, a Alemanha, com a maior concentração, Estados Unidos, França, e aí a gente vai vendo outros países. Quem entrou na lista agora aqui foi a Federação Russa, tá? A China voltou aqui a ter seus nodes ligados aqui no mapa, né? A gente pode dar um zoom aqui
Pode ver que ainda está pequenininho, mas ainda tem. E aí a gente vê que aqui a gente tem grandes concentrações aqui na Alemanha, nos Estados Unidos. Quando a gente pensa que aí praticamente 64% da rede Bitcoin está hospedada em nós, né, que não estão identificados, a gente tem um aspecto de centralização confirmado aqui, tá? Por quê? Porque o que representa, tá, esses 64% aí? 64% são os nós, né, as pessoas que detêm informações da rede Bitcoin. Então, dentro desse valor aqui de 11.700 nodes, tem muitos nós aqui que são full nodes, que são nós que têm toda a informação da blockchain. Então, a gente tem aí mais de 63% da rede hospedada em locais anônimos, a gente não consegue identificar nesse mapa aqui onde eles estão, e eles possuem dados da rede Bitcoin. Ou seja, mostra, né, como a rede pode ser eficiente num caso aí de um ataque vetorizado. É impossível fazer um ataque vetorizado numa rede com essas características. Então, quando a gente fala... Outro ponto, tem uma narrativa de muita gente que é no-corner aí, fala mal das criptos, dizendo se o governo americano decidir proibir a mineração ou proibir Bitcoin nos Estados Unidos, cara, vai representar quantos por cento aí? 6, 7%? 6, 7%. Vai ter um impacto, é óbvio que vai ter um impacto pela notícia, pela narrativa e tal, mas a rede não vai parar, de funcionar. Então, não, e o impacto, e eu vou além, tá, Drew? O impacto vai ser físico, o impacto vai ser em hash rate mesmo. Porque quando a gente teve esse exercício na China, que a China fez esse exercício, né, de banir a mineração, a gente teve um tombo no hash rate, e nem por isso foi o fim do Bitcoin, muito pelo contrário, né? Quando a gente olha o gráfico, a gente vê aquele gráfico marcado para aquele tombo, mas logo em seguida ele segue numa mesma tendência de vinha de alta e recuperou e superou, e a gente já nem fala mais desse episódio. O que também fica claro, assim, né, que as pessoas talvez não tenham entendimento, é que existe uma teoria dos jogos aqui por trás da localização desses nodes. Porque, beleza, os Estados Unidos acabou banindo a mineração, vamos imaginar esse cenário. A gente viu ali que tem 150 nodes na Federação Russa. Então, assim, será que a Federação Russa olhando, os americanos baniram, vamos dar uma olhada nisso aqui de perto. Se o russo não fizer isso, o chinês lá na outra ponta pode fazer. Então a gente tem vários outros países no mundo competindo por esse hash rate, competindo por esse prêmio de mineração que são os novos bitcoins dos blocos. Então, se um país acabar proibindo, os países que não proibirem vão se beneficiar dessa proibição que foi feita lá do outro lado. Exatamente. E aí, indo até nessas notícias mais macro, eu acho que essa semana a gente teve um cenário do Bitcoin dando de lado e algumas notícias que são ruins para qualquer ativo de risco, né? Que é os Estados Unidos, como a gente sempre fala, uma máquina de geração de emprego. As expectativas variavam entre 200 mil a 270 mil empregos gerados, os caras geraram 303 mil empregos. Cara, isso é um sinal claríssimo que a economia americana está bastante aquecida, não sei se super aquecida, mas está bastante aquecida, e isso fez com que os juros de 10 anos, que é a base de análise de risco de qualquer investimento do mundo, né, que é o título de 10 anos do Fed, subisse um pouquinho, subisse 6,5 bips para 4,38, o que é muito alto, imaginando que esse é o ativo mais seguro do mundo, considerado pelo mercado. A gente está falando de uma taxa de juros, e já tem alguns gestores dizendo que eles imaginam que vai ser difícil de Jerome Powell e o Fed baixar os juros ainda esse ano. Então, pode ser que aquela expectativa, não, ia ser em março, não foi? Vai ser em junho, já está caindo, vai ser em setembro, não vai ser, pode ser que ele não abaixe os juros, porque a economia está muito aquecida e isso gera, sim, inflação. Então, eles estão muito preocupados com isso, né? Então, é bom a gente ficar esperto, porque essas questões também mexem nos preços dos principais ativos de risco e as criptos são totalmente ligadas, totalmente às principais, o Ethereum, o Bitcoin, etc., né? E o mercado em geral. E uma outra narrativa importante que eu estava vendo, principalmente ontem e hoje, né, é a narrativa da guerra, né? A gente vê muito gestor falando que esse movimento do ouro pode ser um indicativo. Existe, sim, um recrudescimento das narrativas na Europa em relação à Rússia. O Macron aí dando ataque de coragem, né, o que não é muito comum da pessoa dele, dando um ataque de coragem aí, de que vai ter tropa francesa. O cara da Polônia lá também, que fala muito grosso nessa questão. E aí você tem realmente um claro apoio da Europa
à Ucrânia, né, para reforçar isso. Eu não sei se isso vai virar dinheiro, arma, munição e etc. lá para o Zelensky, mas isso tem a ver até com a possível eleição do Trump, que já disse que não vai apoiar a Mike, está de saco cheio disso. Então, os caras estão querendo marcar alguma posição em relação a isso e como isso mexe nas criptos, né? Eu acho que pode haver, sim, um movimento interessante, eu pessoalmente gostaria que esse movimento acontecesse, de reconhecimento do Bitcoin como reserva de valor, caso isso, infelizmente, uma guerra nunca, uma guerra é boa, que uma guerra, ou que esse aumento nas tensões chegue a níveis mais altos, né? Isso reforça o dólar e, como reserva de valor, pode ter um potencial de reforçar o Bitcoin também. A narrativa da guerra, né, os acontecimentos têm cada vez vindo por outros lados também, né? A gente vê aí que o próprio Donald Trump, como citou aí, ele até fez referência a não querer mais participar da OTAN devido a esse conflito, e é claro que um conflito de escala global vai mexer nos mercados como um todo, né? E é inevitável que Bitcoin e criptomoedas não participem disso. A gente está dependendo desse cenário mesmo para algum outro movimento, né? Se a gente tiver uma confirmação aí de um grande conflito, aí a gente vai ver literalmente o som de canhões no mercado, né? E aí, lembrando que a gente não é analista político, a gente só traz informações aqui baseadas na nossa opinião. Faça a sua pesquisa para qualquer compra, venda ou decisão de investimento, inclusive as informações relativas às criptos. Da minha parte era isso, caro Ricardo, era isso que eu queria falar. Dessa semana foi uma semana um pouco mais quieta em termos de notícias, né? Vamos ver o que nos reserva aí a próxima semana. Não sei se você tem mais algum assunto ou alguma notícia? Sigo observando, tá? Além do Bitcoin, claro, Ethereum e outras criptos, estou observando aí os ativos de RWA, como a gente tinha comentado na última semana. E aí a gente comentou no ouro aqui, tá? Eu tenho um indicador aqui, depois eu vou jogar ele ali no grupo, a gente joga nas nossas redes sociais, que é a performance do Bitcoin contra o ouro, tá? Que é interessante aí para você que está olhando muito para a parte do Bitcoin, que está sempre acompanhando o Bitcoin, mas não acompanha ouro, não acompanha outros fatores, você pode utilizar aí a performance do Bitcoin contra o ouro para também tentar tirar alguns indícios aí, entender alguns desses movimentos que está acontecendo, né? O ouro aí entrou em pauta essa semana, né? Os Estados Unidos acabou colocando também como um problema, né, a sua dívida, né, como um problema de segurança nacional. Essa discussão está entrando para dentro do Congresso americano. Então, aí, essa tese do ouro é muito forte, né? Eu quero deixar só aqui como analista o recado para que a gente continue observando esses indicadores de ouro, porque ele pode ser, sim, um sinal muito forte de uma perda de força aí do sistema petrodólar. É isso aí. Caro, era isso por enquanto. Agradeço. Um ótimo final de semana para você que não acompanha aqui. Recomendo aos amigos, siga a gente nas redes sociais, aperte o sininho para saber de tudo que está acontecendo. Veja os vídeos de quarta-feira do Ricardo sobre análise on-chain. Conte com a gente, estamos sempre à disposição. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço, falou.